Minha esposa pegou o dinheiro emprestado e sumiu. Quando a confrontei, ela disse que não estava devendo ninguém, até que o agiota invadiu a casa. De um ano pra cá, minha esposa se afundou em negócio de apostas online. Só fui descobrir em abril, pois a cunhada dela veio me pedir um dinheiro que minha esposa pegou com ela. Confrontei e ela desabafou. Na época era uma quantia de R$ 600, adiantei meu FGTS e paguei a dívida. Perguntei pra ela se ela tinha pegado dinheiro com mais alguém, disse que não. Ok. 2 semanas depois, acordei com o pescoço travado e fui no médico. Como não fui trabalhar, fui almoçar num restaurante do bairro. No meio do caminho, encontrei um conhecido de vista, um cabeleireiro do bairro. Sempre cumprimento ele, mas nunca puxei muito assunto. Nesse dia, ele me parou e perguntou se minha esposa estava bem. Eu perguntei o porquê. Ele disse que mês passado, leia uma diferença de 30 dias, ela tinha pego com ele R$ 200 para pagar, 350 com juros. O empréstimo tinha vencido e estava rolando um juros diário. Não estava sabendo, falei pra ela que ia conversar com ele. Perguntei pra ela. Ela começou a chorar. Disse que só ia conseguir resolver com ele no outro mês e que o juros diário era alto. Resumo, voltei lá no mesmo dia, perguntei o valor da dívida. Pegou 200 e com todos os juros ficou 800. Paguei. Falei pra ela que era a última vez. Avançando pra semana passada. Chego do trabalho, tem um carro encostado na porta da minha casa. Um velho desce do carro e disse que minha esposa pegou R$ 1.500 com ele mês passado e sumiu, e aquele era o dia pra pagar. Como ela estava trabalhando, falei pra ele voltar no outro dia, que ela estaria de folga e que eu não ia dar mais um centavo pra ninguém. De novo, ela disse que não estava devendo mais ninguém. Na mesma semana, um vizinho veio desabafar comigo. Falou que minha esposa pegou R$ 500 com ele. Falou que era pra comprar remédio pro pai dela e etc. Não pagou. Falei pra ele se virar com ela. Conversei com ela. Ela disse que ia vender a moto dela pra pagar essas dívidas. Ontem fiquei sabendo de um conhecido que um agiota que ela pegou dinheiro pela internet foi na casa do pai dela, pois ela havia entregado um comprovante de residência com o endereço de lá. O agiota invadiu a casa do coroa, mas não achou ela lá. Perguntou onde ela estava morando, mas o meu sogro não sabe onde a gente mora. Nunca veio aqui. Acabou que ele passou meu número pro cara, pois minha esposa havia bloqueado ele em todas as tentativas de contato. Aí fiquei a par da situação. Minha esposa desbloqueou o tal agiota e negociou com ele. Enfim, minha vontade hoje é de mandar ela caçar o rumo dela, mas ela não pode mais voltar pra casa do pai dela. O velho não quer ela lá, e minha consciência não vai deixar eu simplesmente botar ela pra rua, desempregada. Me dói o coração, pois ela não era assim. Perdeu o caráter depois que afundou nisso. Não somos casados no papel nem nada, apenas moramos juntos. Marquei vários encontros falsos para o meu namorado traidor. 8 anos atrás, comecei um relacionamento com alguém que parecia bom demais para ser verdade. Ele escutava tudo que eu tinha a dizer. A gente tinha tanta coisa em comum, me senti finalmente entendida, realmente vista como eu sou de verdade. Me abri para ele mais do que devia, muito cedo. Se parece bom demais para ser verdade, geralmente é. Hoje eu sei que o que ele fez comigo naquela época foi love bombing. Alguns exemplos das técnicas dele. No 2º mês de namoro, ele me levou para uma ilha deserta com o barquinho dele. Preparou um almoço maravilhoso em casa. Serviu limoncello. A gente foi mergulhar, e ele achou uma concha gigante e me deu como prova de amor. Pouco depois me levou para a casa da infância dele. Mostrou fotos dos pais, que já tinham falecido. E me deu um brinquedo velho, que ele dizia ser a lembrança de infância mais querida. Eu tinha certeza que ele era o cara, mas logo as coisas começaram a mudar. No começo eram pequenas coisas. Ele fazia um comentário cínico aqui e ali sobre minha aparência ou alguma coisa que eu dissesse se eu me mostrava insegura. Ele flertava com outras mulheres na minha frente para me deixar com ciúmes. Eu chorava e ele pedia desculpas. E voltava temporariamente a ser o cara romântico e amoroso de antes. Mas as crises dele foram ficando cada vez piores. E a quantidade de súplicas, de ter que provar meu amor para ele só para ganhar um pouco daquela afeição inicial, ia aumentando a cada vez. Me sentia exausta e drenada com a necessidade constante de provar meu amor, só para conseguir um pouco do carinho que ele mostrava no começo. Uma vez eu saí do banho e o peguei navegando em um site de encontros. Quando confrontei, ele disse que tinha certeza que eu ia ver só para me testar, para ver se eu ia ficar com ciúmes e tentar controlar ele de novo. Não acreditei nele. Ele era péssimo com computadores e, no começo do relacionamento, ele me ligou uma vez pedindo ajuda para criar uma conta online para jogar xadrez.
Tentei guiá-lo no processo de criar um nome de usuário e senha nesse site específico, que era um pouco mais complicado que o normal, e ele ficou impaciente e só me disse o nome de usuário e a senha que queria usar. Eu me lembrei disso e tentei esse nome de usuário e senha no site de encontros que ele tinha visitado. Acessei o perfil dele imediatamente e o que eu vi me destruiu. Não só ele estava conversando com outras mulheres, mas estava claro em algumas conversas que ele tinha se encontrado com elas e tido relações. Algumas mensagens continham informações íntimas minhas e o que ele dizia estar insatisfeito em mim. O que eu li doeu tanto que eu chorei no chão feito uma criança. Nesse ponto eu já sabia que ele não era perfeito e que nosso relacionamento estava longe de ser perfeito, mas eu estava agarrada àquela fase inicial do nosso namoro que me fez sentir a pessoa mais feliz da minha vida. Agora eu tinha que lidar com o fato de que tudo era falso. Chorei por horas, até que eu decidi me vingar. Criei um perfil falso num site de encontros, o primeiro de muitos. Comecei a conversar com ele e depois de alguns dias, ele sugeriu um encontro. Eu fingi hesitação. Ele insistiu. Relutantemente, eu aceitei me encontrar com ele num café grande. Fui até lá meio disfarçada e me sentei onde eu sabia que ele não ia me ver. Era parte de mim ainda esperando que ele não viesse, que tudo aquilo fosse só um pesadelo. Liguei para ele 10 minutos antes do encontro com a mulher misteriosa, para perguntar onde ele estava e se a gente podia se encontrar. Ele disse que não podia, porque tinha um compromisso. Meu coração afundou. Mantive meus olhos grudados na porta, e com certeza, lá estava ele. Ele entrou, sentou e esperou. No começo achei que ia ter um ataque de pânico, porque eu estava muito perturbada, mas consegui me acalmar. Ele esperou pacientemente no início. Depois começou a ficar inquieto e a olhar para cada mulher que entrava. E então, como se fosse uma intervenção divina, entrou uma mulher que era exatamente como ele tinha descrito a mim mesma online. Ele imediatamente foi até ela e disse alguma coisa. Ela o dispensou, mas ele foi insistente. Aí ela ficou irritada com ele e mandou ele ir embora. Ele esperou mais meia hora e foi embora. Naquela tarde, mandei uma mensagem para ele pelo site de encontros, dizendo que eu era a mulher com quem ele tinha falado, que eu o vi, que o achei fisicamente pouco atraente, mas que não tive coragem de discutir isso em público. Então fingi que não sabia quem ele era. Pedi desculpas várias vezes, e ele disse que tudo bem, sem ressentimentos. Mas eu sabia que não estava tudo bem. Ele era muito autoconsciente e narcisista. Não tinha como ele não estar incomodado com aquilo. Então eu fiz de novo. E de novo. E de novo. E de novo. Às vezes ele levava um bolo. Às vezes a mulher remarcava e depois ele levava um bolo de novo. Às vezes ela cancelava em cima da hora. Pelo menos 10 encontros deram errado. Decidi que era o suficiente e que estava na hora de terminar. Fiz isso em público. Disse a ele que tinha acabado porque ele era um traidor. Ele negou tudo e tentou me manipular e inverter a história, dizendo que eu era a louca ciumenta. Aí eu olhei pra ele e disse: todos aqueles encontros que deram errado? Tudo eu. E deixei aquilo afundar. Ele perguntou como, e eu contei a senha dele e fui embora. Alguns meses depois do término, ele escreveu um e-mail enorme dizendo que o que eu fiz com ele foi genial, que isso provou que eu era o amor da vida dele, e que ele tinha perdido completamente a vontade de usar sites de encontros, porque ele tem medo quando espera que cada mulher nova seja eu. Nunca respondi a esse ou a qualquer outra tentativa dele de entrar em contato comigo. E ele ainda faz essas tentativas até hoje, anos depois. Meu vizinho bloqueou minha garagem inúmeras vezes. Então eu chamei o reboque para o seu carro, no dia do seu encontro do Tinder. Meu vizinho é aquele tipo de cara que acha que as regras valem só pros outros. Um arrogante com seus quase 2 metros de altura na casa dos 20 e poucos anos. Ele vive estacionando bem na frente da minha garagem, bloqueando completamente a saída, mesmo depois de vários avisos, bilhetes e conversas cara a cara do tipo: cara, sério, para com isso. A desculpa dele? Ah, eu vou ficar só um pouquinho. Só que o pouquinho dele significa uma eternidade. Tipo de 3 a 5 horas toda santa vez. Na semana passada cheguei em casa e adivinha? Lá estava ele de novo, bloqueando minha garagem com o sedã prata velho dele. Olhei pela janela e vi ele se arrumando, passando perfume, colocando roupa de sair, claramente se preparando para um encontro. E foi aí que eu decidi, hoje é o dia. Fiz o que eu já deveria ter feito há semanas. Liguei direto para um caminhão de reboque. Sem aviso, sem bilhete, sem conversa. Uns 45 minutos depois, eu estava sentado na minha varanda tomando uma cerveja, quando uma garota que eu nunca tinha visto antes apareceu, andando pela calçada. Toda arrumada, claramente pronta para um encontro. Ela foi até a porta dele. Ele saiu todo sorridente. E aí percebeu que o carro tinha sumido. Ficou completamente perdido.
olhando para os lados como se alguém tivesse roubado o carro dele. Eu só falei bem de boa. Se você tá procurando o seu carro, ele foi rebocado. Você tava bloqueando a minha garagem, de novo. Ele tentou discutir, mas aí a garota soltou. Pera, você estacionou na frente da sua garagem? Ele tentou explicar, mas ela só respondeu. Uau, que lixo. Virou as costas e foi embora. Depois disso, nunca mais vi ele bloqueando minha garagem. E pelo que percebi, também nunca mais trouxe outra garota pra casa. A autoconfiança dele sofreu um baita golpe. Uma amiga nem olhou pro meu carro novo, então eu fingi que não tava nem aí pro carro novo dela. Faz um tempo que comprei meu carro novo, e foi um acontecimento enorme pra mim. Foi o primeiro carro zero que tive na vida. Tô quase chegando aos 30, então. Pra maioria dos meus amigos, isso nem é grande coisa, mas pra mim foi. Uma amiga minha, a Marie, vivia revirando os olhos quando eu falava do meu carro antigo que, de fato, era uma lata velha, e soltava compra um carro novo, como se fosse a coisa mais simples do mundo. Depois de anos economizando, finalmente comprei o carro. As taxas estavam subindo, então isso também acelerou minha decisão. Eu estava preocupada em acabar pagando bem mais. E claro, eu estava empolgada. Levava minha irmã, que também é minha colega de quarto, para todo lado. Naturalmente, me ofereci para dirigir até a casa da Marie. No caminho, minha irmã perguntou se eu já tinha contado para ela sobre o carro novo. Eu disse que não, porque achei que ela não ia se importar. No fundo, eu sabia que ia me magoar se ela não ligasse. Porque é isso que a gente faz pelos amigos. A gente comemora as conquistas deles. Nem que seja só para dar aquela olhada no carro novo e dizer, que massa. Eu não queria correr o risco de descobrir que ela não se importava. Preferia evitar esse tipo de ferida. Só que minha irmã ligou para Marie, enquanto a gente estava a caminho, e contou. Ela comprou um carro novo. Vem ver. A Marie esperou a gente estacionar, abriu a porta, deu uma espiada rápida e falou. Ah, legal. A gente tá ensinando o cachorro a não pular nas pessoas, então não faz carinho quando entrar. E fechou a porta. Nem olhou pro carro. Eu fiquei chateada, mas também sabia que estava sendo meio sensível. E não adiantava tentar conversar com ela sobre isso. Ia ser pior ouvir nossa, que legal forçado. Só porque eu falei que estava magoada. Pensei que, se um dia ela comprasse outro carro, eu ia ser mesquinha e dar o troco. E achei que isso ia demorar, já que o carro dela nem estava quitado. 2 meses depois, o carro da Marie foi destruído por um motorista bêbado. Estava estacionado na frente da casa dela. E hoje, menos de 1 semana depois de ela comprar um carro novo, ela se ofereceu para me buscar para irmos numa festa na piscina de um amigo em comum. Entrei no carro sem comentar nada. Sempre que ela falava sobre o carro novo, eu ignorava e puxava outro assunto. Quando chegamos na festa, o anfitrião veio várias vezes fazer aquele show de e pro carro dela, mas eu só entrei e pronto. Na volta, ela não aguentou e foi bem menos sutil. Esse carro faz 30 milhas por galão. E eu só respondi, o meu faz 40. Aí ela começou a exibir a câmera do carro, e eu mandei que legal, totalmente sem emoção. Eu vi que aquilo incomodou ela. Foi mesquinho, foi pequeno, e talvez uma amiga melhor não faria isso. Mas eu cansei de ser a pessoa mais madura da história. Ele batia a porta com força toda manhã às 5 da manhã. Então eu praticava piano às 23 horas. Eu moro num apartamento onde as paredes são finas o suficiente para ouvir alguém espirrando 2 apartamentos de distância. Então, uma cortesia básica com o barulho meio que importa. A maioria das pessoas entende isso, mas não meu vizinho da porta ao lado. Por alguma razão, ele acha que as portas foram feitas para serem batidas, não fechadas, não puxadas suavemente, mas jogadas com o corpo todo, como se estivesse com raiva dela. E ele faz isso toda manhã às 5 da manhã. Sem exagero. É assim que eu acordo na maioria dos dias da semana agora. Às vezes ele bate 2 vezes porque esquece o celular ou sei lá. Então rodada bônus pra mim. Uma manhã eu esbarrei com ele e perguntei se ele podia fazer um pouco menos de barulho com a porta. Fui de boa e não fui rude. Ele só riu e disse, é só uma porta, relaxa. Aí foi embora. Beleza. Aquela noite decidi que se ele gosta tanto de barulho, eu também podia contribuir. Arrastei meu teclado elétrico velho, liguei e escolhi o som de órgão mais alto e irritante que encontrei. Por volta das 23 horas, quando tudo está super quieto, sentei e comecei a tocar chopsticks como uma criança na primeira aula de piano. Não bem, sem ritmo. E definitivamente não curto. Fiz isso na noite seguinte também. E na outra depois dessa. Na 4ª manhã, a batida da porta às 5 da manhã nunca veio. Já faz mais de 1 semana. Manhãs tranquilas. Sem batidas. Sem bilhetes passivo-agressivos. Só silêncio. Então
Acho que às vezes você realmente tem que combater o barulho com barulho. E, ei, talvez eu volte a ser bom no piano enquanto isso. A mãe botou o pai no lugar dele depois de um comentário rude e uns dias bem puxados. Meu pai trabalhava como caminhoneiro de longa distância quando eu era pequena, enquanto minha mãe trabalhava meio período em casa para poder criar a gente. Isso aconteceu quando eu tinha uns 4 anos, e minha irmã tinha acabado de começar a andar, início dos anos 2000. Sei de tudo isso, porque a mãe menciona toda vez que fica chateada com o pai se ele falha nas tarefas de pai, na maioria das vezes sem querer da parte dele. Então, basicamente, o pai chegou depois de dias na estrada, viu a mãe quase desmaiada no sofá. Ela estava com um resfriado nos dias anteriores. Eu assistindo TV, e minha irmã se aproximando dele com a fralda caída. Ele, cansado também, soltou um "Nossa, mulher, você não podia ter trocado ela?", tentando desviar da minha irmã. Detalhe que meu pai quase não ajudava quando estava em casa. Minha mãe cuidava de tudo relacionado às crianças. Ia dormir às 2 da manhã e acordava às 7 da manhã nos dias de semana. Tudo isso enquanto cuidava de uma criança de jardim de infância sem diagnóstico. E uma criança pequena chorona. Além de um trabalho de meio período em contabilidade. E naquela semana ela pegou um resfriado e mal conseguiu manter a casa em ordem. Então sim, aquele comentário foi a gota d'água. Segundo minha mãe, ela simplesmente se levantou, olhou nos olhos dele e disse: "Você agora cuida das meninas", e se trancou no quarto. Meu pai, claro, reclamou um pouco, mas trocou a fralda da minha irmã e tentou pegar o controle para assistir alguma coisa. Eu, espertinha, disse a ele: "E a mamãe disse que eu posso ver TV hoje porque eu li um livro inteiro." E não dei o controle para ele. Então ele foi tirar satisfações com a mãe, já que a outra TV era no quarto deles. Através da porta, a mãe disse que eu estava certa e que ele se virasse. Ele teve que ficar com minha irmã e comigo, enquanto a Dora Aventureira passava na TV. Pelas próximas 2 horas. Era um dia de maratona. Ele sabia que se tirasse o controle de mim, depois de eu ter sido recompensada, ia dar ruim para ele. Essa é outra história longa. Daí minha mãe não saiu na hora do jantar. Sim, meu pai teve que fazer o jantar. Mas eu era chata. Autismo não diagnosticado, na verdade. E fiz um escândalo com o que ele fez. Algo com tomates inteiros. Meu pai implorou para a mãe sair e ajudar. Ela disse para ele ser homem e resolver sozinho. Ele acabou dando cereal para mim, porque eu me recusei a comer o que ele tinha cozinhado. E o pai sabia que se ele me deixasse sem jantar, a mãe ia botar os pais dele em cima dele. Meus avós paternos, especialmente a vovó, são terríveis. E adoravam a gente, os netos. A vovó até ralhou com o pai na nossa frente por não brincar com a gente quando a gente pedia. Amo meus avós. Ele também teve que preparar a minha lancheira para a escola no dia seguinte e depois colocar a gente para dormir. Enquanto isso, a mãe o manteve trancado fora do quarto por 36 horas, usando a suíte deles e fazendo ele levar as refeições para ela. Jantar, depois café da manhã. O pai teve que dormir no sofá, lidar com meus acessos de birra na hora de dormir e na manhã seguinte com meu surto antes da escola. Arrumar minha mochila, me vestir e me levar para a escola. Tudo isso enquanto lidava com minha irmã de quase 1 ano, que mexia em tudo e era super chorona nos piores momentos. Segundo a mãe, depois que o pai me buscou na escola no final do dia, ele literalmente teve que me carregar para casa enquanto eu tinha um ataque de birra, porque ele não deixou eu ficar no parquinho. O que fez minha irmã no carrinho começar a chorar também, e ele passou o caminho de casa sendo encarado, porque ele tinha uma bebê chorando no carrinho, e uma menina gritando em cima do ombro dele. Minha mãe finalmente saiu, toda descansada, olhou para o pai descabelado e sem dormir, e disse: "Você realmente não conseguiu acalmá-las?" O pai nunca mais fez um comentário desses. Nem deixou de ser pai quando estava em casa quando eu era criança. A vovó deu uma bronca nele naquele fim de semana quando a gente visitou ela e o vovô. Aí ela, a vovó, fez o pai fazer todos os afazeres da casa enquanto ela, o vovô e a mãe sentavam e brincavam com minha irmã e comigo.